Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, toda a igreja aqui reunida, todos que estão nos acompanhando pela internet, pelo canal da igreja, canal IPC e também pelo Instagram. Acredito que hoje também está sendo transmitido pelo Instagram. Vamos abrir a palavra do Senhor. Gostaria de falar sobre a igreja. O que é essa igreja? A alegria que nós devemos ter de ser povo de Deus. Quem éramos nós? Onde estaríamos se não estivéssemos aqui hoje adorando? O Senhor nos fez igreja, povo do seu pastoreio. Então vamos estar meditando sobre isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. A grande comissão. Vamos ler? Coloquei um tema nessa mensagem, a Igreja de Cristo, chamada de videira também. Onde o Pai é o agricultor, ele poda a sua igreja, ele limpa para que dê mais fruto ainda. A Bíblia também nos mostra que somos família de Deus, fomos enxertados, somos chamados, somos irmãos em Cristo. E também somos corpo de Cristo, cada um tem seu dom, cada um faz parte desse corpo maravilhoso. Isso é tão bom, sabemos que há um cabeça, há um Senhor dessa igreja e nós somos discípulos, participantes do mesmo corpo, com dons, com variedades, com diferenças, tudo para a glória do Senhor. Passamos a leitura. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mais uma vez, oramos. Agradecemos porque o Senhor nos fez igreja, pedimos que possamos cumprir a missão que o Senhor determinou para nós. Nos abençoa, derrama o Teu poder, o Teu Espírito sobre nós, que é a nossa força, dá-nos ousadia para vivermos o cristianismo, para vivermos o ser igreja da forma que o Senhor espera de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje oramos pela Síria e eu estava ouvindo um pequeno vídeo de um dos líderes ali na Síria e eu fiquei impressionado e quero compartilhar aqui com os irmãos, porque é a igreja do Senhor, perseguida, sofredora. Nós temos a igreja militante, né? A igreja militante é aquela que está aqui, os que estão vivos, estamos batalhando pela fé, servindo, negando a nós mesmos, não vivendo mais para nós mesmos, vivendo para a glória de Deus, essa igreja militante. A igreja triunfante, aqueles que já estão na glória, desfrutando da presença de Cristo para sempre. E nós temos também a igreja perseguida, que faz parte da militante. Alguns países onde realmente as pessoas, os cristãos sofrem muito. Às vezes a gente não tem noção do sofrimento. Outro dia Simone estava assistindo um filme sobre a China. Eu não assisti todo, mas só o que eu vi assim eu fiquei impressionado. Simone disse que quase não dorme à noite, no dia que assistiu. A tortura, a uma irmã lá, é impressionante o que ela sofreu, baseada numa história verídica, o filme.
torturas de colocar gelo, 35 graus negativos, e as pessoas lá colocando gelo em cima dela, e outras coisas terríveis. Isso existe essa igreja sofredora. E, como eu ia falando da Síria, né, um país que está em guerra civil, e ainda hoje eles estão, né, pessoas refugiados por várias nações, e tudo por questões civis. A guerra nasce no meio do povo por partidarismo, por ideologias diferentes, aí começa a guerra e assim não parou, e a igreja sofre. Então o que eu quero chamar a atenção é que um dos líderes, falando sobre permanecer naquele país, só pelo fato de ser igreja, ele se sentia chamado por Deus a continuar ali, sofrendo, batalhando, pregando. Ele poderia ir embora, mas ele sente o constrangimento de ser igreja e a responsabilidade de permanecer naquele país. As palavras dele diziam o seguinte: como cristãos, temos de ficar e realizar o trabalho da igreja nesse tempo. Vivemos em uma situação perigosa. Sentimos claramente que Deus nos chama para servi-los no país. Quem, senão nós, a igreja, poderiam espalhar as sementes do amor, do perdão e valores celestiais no meio do nosso país? Isso é impressionante, a consciência de ser igreja, o chamado. Deus tem uma missão. De Deus ser glorificado ali no meio de uma guerra, a igreja continua viva, a igreja continua cumprindo o seu chamado, cumprindo exatamente esse texto aqui que nós lemos. Eles estão cumprindo também, nós também estamos, eles estão cumprindo num momento de grande dificuldade. Nós somos povo de Deus, Ele que nos tornou seu povo. O merecimento não é nosso. Não fomos nós que o escolhemos. Outro dia eu estava vendo uma frase de Spurgeon, que ele dizia isso, que se não fosse o Senhor que lhe escolhera, ele jamais escolheria a Deus. E é verdade, é Deus que nos chama, que nos santifica, nos edifica, derrama o seu Espírito, nos dá o Espírito Santo, nos regenera, nos santifica e habita em nós. É uma obra divina. Salmo 100, verso 3, diz que dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Nós somos chamados a servir com alegria, a cantar para ele, a dar ações de graças. Chamados ao júbilo, quando nós vemos a grandeza de Deus, somos convidados a celebrar, porque somos o seu povo. Salmo 23, 1 diz que o Senhor é o meu pastor. Ele nos pastoreia a todos. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós viemos das trevas, nós viemos do pecado. Por isso que deve haver um grande contentamento, uma grande consciência. Não era para eu estar aqui hoje, foi Cristo que interviu. Eu vim das trevas e o Senhor, eu sou um milagre, é aquela consciência, cada um de nós deve ter. Eu sou um milagre da graça, eu sou um milagre da providência. O que seria da minha vida se não fosse a intervenção de Deus? Não erais povo, diz ainda Pedro, mas agora sois povo de Deus. Povo santo, Deus nos chama à santificação. Desde ontem, na reunião das mulheres, que o tema foi esse, um dos capítulos do livro que as irmãs estão estudando, e eu vi Simone preparando, o tempo todo mostrando que Deus deseja que o seu povo, que cada mulher, cada homem, cada membro do seu corpo sejam santos. E hoje também essa é a tônica dessa pregação. O propósito de tudo isso, de toda a missão, é que Deus está nos chamando a ser santos.
tudo, toda tribulação, todo sofrimento, toda evangelização redundará em glória e louvor para Deus e santificação para cada um de nós. Deus está santificando o seu povo e nos tornando a imagem de Cristo. Levítico 19:2, há uma expressão, Deus chamando o seu povo ali, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, já ali no povo de Israel, no início, Deus já mostrou claramente nas suas leis: eu quero um povo santo. Eu estou separando um povo para mim, dentre as nações, para que sejam santos. Ainda em Levítico 20, verso 7, portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 11, 45, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Voltando ao texto que foi lido de Mateus, vamos tirar algumas lições. Eu estudei no comentário de William Hendricks e eu vou usar a mesma divisão que ele fez do texto. Ele fez 3 divisões nesse pequeno texto. Primeiramente, a grande reivindicação. Em segundo lugar, a grande comissão que Deus dá à sua igreja. E em terceiro, o grande consolo, o grande conforto. Qual é o grande conforto da igreja? A grande promessa. Começando com a grande reivindicação. Nós vemos aí no texto, quando no verso 18, capítulo 28, verso 18, quando o texto nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo. Então nós vemos aí, quando Jesus, o verso 16 e 17 nos informam que estavam ali 11 discípulos, eles seguiram para Galiléia, onde o Senhor marcou um encontro com eles, no monte, não sabemos exatamente qual foi esse monte, e também provavelmente foi aqui nessa circunstância, onde também estavam 500 pessoas, mais de 500 pessoas ali reunidas, e que escutam essa grande comissão, dada à igreja, dada a eles e dada a todos nós também. Então, Jesus se aproxima, é como se Jesus tivesse dado alguns passos à frente, para falar de mais perto, para que eles entendessem. Ou talvez alguns acham, né, que Jesus ali está, ou melhor, isso é depois da ressurreição, pouco tempo antes dele subir aos céus. Então alguns acham como se Jesus foi se revelando aos poucos, foi chegando cada vez mais perto, e é o Senhor, e eles, né, havia aqueles que estavam em dúvida se era Jesus mesmo, se ele tinha ressuscitado. Alguns, como Tomé, queriam pegar na cicatriz, mas o fato é que depois de tudo esclarecido, quando Jesus subiu aos céus, ninguém mais deles tinha dúvida. Eles viram Cristo ressuscitado e agora tinham que cumprir a missão. E assim nós vemos na Bíblia, né, quando Jesus se revela aos 11, a mais de 500 pessoas, aos 70, manda eles irem de 2 em 2 pregando o Evangelho. Em Atos, registra os 120 que esperaram ali a promessa do Espírito, Atos 1,15, e por fim, toda a igreja, ela recebe essa missão. Também, eu quero citar aqui, pastor Érico pregou quarta-feira passada no culto de oração sobre a história daquele endemoniado, né, nos sepulcros, que Cristo liberta, e aquele endemoniado se torna o primeiro missionário gentio. Então, tudo isso que Jesus falou aos 500, a toda a igreja, ele começou, de certa forma, falando aquele endemoniado. Ele ficou em pleno, né, entendimento, quis seguir a Jesus. Jesus disse: não, vai para a tua casa e fala o que foi feito. Jesus dá uma missão para ele.
aquilo que começa ali, né, o primeiro missionário, depois é expandido para toda a igreja. Essa missão que nós estamos aqui analisando, estudando. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. É o contexto também da ressurreição. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Depois da ressurreição, Jesus aparece aqui aos discípulos, as portas estavam fechadas, e ele diz: paz seja convosco. Depois ele repete e sopra sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Vejam que sem o Espírito Santo não há missão. Foi preciso o Senhor soprar sobre eles o Espírito Santo. Ali era antes de Pentecostes. Era um pouco do Espírito Santo. Em Pentecostes viria a plenitude. Então, irmãos, para cumprirmos a missão, nós temos que ter a convicção do Calvário. Cristo morreu de fato, Ele ressuscitou e Ele enviou seu Espírito em Pentecostes. Como é importante para que cada um de nós tenha força, tenha fé, tenha o Espírito Santo. Ele também nos deu esse Espírito, Ele habita em nós, Ele nos regenerou. Essa missão também é nossa. Seguindo o versículo 18 ainda, Jesus diz algo impressionante: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se nós analisarmos assim, a gente fica perguntando: por que toda autoridade? Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Esse é nosso Deus. É Ele quem mandou que nós fôssemos. Ele tem autoridade não só aqui na terra, mas nos céus também. Agora também nós podemos perguntar: ele não tinha autoridade antes, quando ele estava aqui na sua humilhação? No entanto, é importante que nós entendamos. Como recompensa pela obra que fez, Jesus recebe do Pai um nome que é sobre todo nome. Quando ele cumpre a missão, a sua humilhação aqui na terra, ele deixou a sua glória e serviu aqui, na obediência até o fim, até a morte e morte de cruz. Quando ele morre, quando ele vai aos céus, ele ressuscita, depois vai aos céus, a Bíblia diz que ele é exaltado pelo Pai. Ele recebe ali um nome que está sobre todo nome, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro nome. Nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste, e um dia ele será juiz também. No final, todos vão se dobrar diante dele. É o senhorio de Cristo. É ele que nos mandou irmos por todo o mundo e cumprirmos essa missão. Agora, realmente, a gente fica pensando na missão de Jesus, que ele curou, ele libertou, ele deu pão a famintos, começando pela casa de Israel. Mas nós devemos lembrar que tudo aquilo que Cristo fazia nos dias de sua humilhação, ele já tinha autoridade sobre enfermidades, inclusive a lepra, sobre os demônios, como esse homem que ele libertou ali dos sepulcros, endemoniado, até mesmo sobre a morte. Ele ressuscitou algumas pessoas. Antes do seu triunfo sobre a morte, o uso desse dom estava restrito de algum modo. Então, Cristo curava, Cristo libertava, ele fez a sua obra, a obra que o Pai mandou, enquanto ele estava aqui humilhado. Mas, de certa forma, ainda havia uma limitação. Agora, quando ele ressuscita, quando ele vai ao céu, que ele é coroado, o Pai lhe dá esse nome, que tem toda a autoridade. De tal forma que um dia ele vai ressuscitar não só
algumas pessoas, como Lázaro, como a filha de Jairo, ele vai ressuscitar todos os mortos. Ele tem autoridade de ressuscitar todos os mortos e julgá-los. Então é nesse sentido, né, que depois de ressuscitado, Jesus ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Pedro, 1 Pedro, vimos hoje de manhã esse texto, capítulo 3, verso 22, quando se fala sobre Jesus, que ele veio nos fazer seu povo, veio nos salvar, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, é bem claro também esse texto, que nos mostra, quando ele vai ao céu, há um domínio maior, todos os anjos, todos os anjos, todas as potestades e poderes estão plenamente submissas. Inclusive, essa é a visão até o último dia. Cada inimigo vai se dobrando diante de Cristo, um por um. O anticristo, todos os demônios que já estão vencidos ali na cruz, mas cada um vai caindo e se dobrando até o juízo final. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Filipenses 2:8-11 diz que a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Segundo ponto, a grande comissão. Só falando antes um pouquinho de entrar disso, sobre essa questão da grande reivindicação, para que nós possamos pensar, não é? É como se Jesus estivesse ali dizendo àqueles 11, aqueles 500 discípulos, ele estivesse dizendo: eu venci, eu cumpri a missão que o Pai me deu. Era como se ele estivesse ali atestando, reivindicando: eu fui obediente, e dando aquele testemunho ali para todos, para fortalecer a sua igreja. Segundo aspecto, agora a grande comissão, versos 19-20, a parte A, quando ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que eu lhes tenho ordenado. Está aqui uma missão. Inclusive a Bíblia diz lá em João, capítulo 20, verso 21, acredito que é esse texto, quando Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aqui nós temos Jesus comissionando a sua igreja. Vão. Toda aquela preparação, todo aquele chamado dos discípulos, da igreja, agora chegou a hora de irem, de cumprirem o seu ministério, o seu chamado. Como o comentarista disse, não é só vir à igreja, nós devemos também ir. Cada um de nós não podemos só vir à igreja. É muito bom fazer parte da igreja visível, da igreja militante. Como é bom estarmos aqui de volta e nos sentir assim pertencentes a um corpo, a um culto, a uma comunidade. Mas a comissão nos mostra que é muito mais do que isso. Nós devemos não só vir à igreja, mas também nós devemos ir. Nós devemos ir aos pecadores. Por onde nós formos, é uma ordem, é uma missão, é um imperativo. De tal forma, irmãos, que nós devemos ter essa consciência. Sou igreja, sou sal, sou luz. Aonde eu estou, cada um de nós deveria dizer isso e pensar assim: aonde eu estou,
A igreja, estou representando a igreja, estou representando Cristo. E nós deveríamos estar atentos todos os dias. Onde quer que passarmos, nós deveríamos pelo menos pensar em proclamar Cristo, em proclamar o Evangelho, em fazer discípulos, em ensinar. Claro que nem sempre a gente consegue, mas nós deveríamos pelo menos ter a intenção. Na segunda-feira, quando a gente acorda, vai trabalhar, vai estudar, pelo menos, Senhor, eu sou sal, eu sou luz, ajuda-me a ser testemunha, ajuda-me a aproveitar as oportunidades, dá-me sabedoria de cumprir a missão como igreja. Outro dia eu vi 2 missionárias falando, missionárias conhecidas nossas, que eu achei impressionante. Verdades simples, mas que são fortes. Uma delas foi a missionária Catiane, falando agora há uns dias na live da MPC, acho que era da MPC, ela contou o seu testemunho da chegada lá no Timor-Leste. Desculpe, Timor-Leste é Célia, em Cabo Verde. Então, ela disse que nos primeiros dias ela se sentia sozinha. Ela não tinha geladeira, não tinha alguns utensílios e principalmente era só. Que dias difíceis. Ela disse que algumas, acho que eram as noites, ela sentia uma opressão, ela sentia lutas espirituais. O que fez ela ficar? O que fez ela continuar? Primeiramente foi Deus, que ela é a igreja do Senhor, ela estava ali cumprindo o seu chamado. Ela se ajoelhava e pedia graça a Deus. E ela também se lembrava que não estava sozinha, que a igreja aqui do Brasil estava lá junto com ela, orando. Foi a igreja que a enviou e isso a sustentava. E como é importante nós termos essa consciência, nós somos um corpo, nós somos um corpo. E a outra foi a missionária agora essa semana, Maria do Carmo, que está lá, né, fazendo a sua missão ali na região amazônica, entre os índios, especialmente esse ano, cuidando dos filhos dos missionários. E ela esteve doente esses dias, dores nas costas, acho que foi na coluna, dores muito fortes, tomou uns remédios fortes também, e a pressão foi lá para cima. Mas, graças a Deus, ela já está bem, e ela agradece as orações, e disse que está até orando por nós, graças a Deus, e eu me lembrei disso, como é bom ela sentir o nosso apoio financeiro, de orações, ela não se sente sozinha lá, mesmo numa hora difícil como essa que ela passou essa semana. Vão, façam discípulos. Discípulos são aprendizes, pessoas dispostas a aprender de Cristo, isso dura a vida inteira, o discipulado. Discípulos devem ter a consciência de que a verdade não só aprendida intelectualmente, mas ela deve ser praticada todos os dias da nossa vida. Os discípulos também devem entender a condição de pecador para que confie no Salvador Cristo, não em si mesmos. E assim, também quero citar um texto de Provérbios 4:2, que fala sobre a importância da doutrina, do ensino, fazendo uma relação quando Jesus disse, ensinando-os a observar tudo que lhes tem ordenado. Provérbios 4:2 diz, porque vos dou boa doutrina. Então, Deus nos dá boa doutrina, e nós devemos espalhar entre as nações. Fala sobre o batismo, quão importante é sermos batizados. O batismo não nos salva, mas é um símbolo de tudo aquilo que já aconteceu, que nós aprendemos, que é uma pública profissão de fé, uma confirmação que nós somos povo de Deus. Por isso que sempre eu gosto de me lembrar, eu sou batizado, eu sou igreja, eu creio em Cristo, eu creio nos seus ensinamentos. A palavra batismo, né, ela vem primeiro batizando antes de ensinando. Batismo apenas uma vez, ensino, a vida inteira nós aprendemos. Apesar de que para ser batizado tem que ter um pouco de ensino antes do batismo, para que se faça consciente
daquilo que se está fazendo. Terceiro lugar, o grande consolo, o grande conforto, a grande promessa de Deus para a sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em uma outra tradução, lê-se assim o mesmo versículo. E lembrem-se, eu estou com vocês dia a dia, até ao fim das eras. Essa palavra lembrem-se sugere como se nós fôssemos esquecidos, né? As lutas são tão grandes que a gente esquece que Ele está conosco todos os dias. Lembrem-se. Prestem atenção. Tomem nota. Anotem. É como se dissesse, anote no seu caderno, coloque na sua casa, escreva, eis que estou convosco todos os dias. Eu acho que eu vou fazer isso. Lá em casa, vice Timóteo. Vamos pedir para a Sara, que é a desenhista lá de casa, botar assim, não sei aonde eu vou colocar, mas eu preciso me lembrar. Lembrem-se, eis que estou convosco todos os dias, até o fim, até o fim. Anotem, tomem nota. Estou conosco. Ele estará conosco ao cumprirmos a missão que Ele nos deu. Isso também faz sentido, né? Enquanto nós tomamos coragem e vamos pela fé, o Senhor estará conosco. Mas é pela fé que se vai. A gente vai, às vezes, sem nem sentir a presença, sem nem sentir a graça dEle, mas no meio do caminho a gente sente. Ele prometeu, enquanto vamos, Ele nos seguirá, Ele estará conosco. Esse eu estou com vocês, tão forte, né? Esse ele é forte, enfático, porque é o próprio Cristo que diz, eu estou convosco. Ninguém menos do que eu, em outras palavras. Eu mesmo estou com vocês. Minha graça é suficiente para você. Tem um primo meu, irmão de Alexandre Minar, que ele sempre gosta de brincar nos grupos de Zap. Quase todos os dias ele coloca alguma coisa sobre Jesus e ele coloca mais ou menos assim, nada menos do que Jesus, ninguém menos do que Jesus Cristo, nesse dia, nas suas promessas. E é verdade, esse eu estarei convosco, ninguém menos, o autor da vida, aquele que venceu, aquele que tem toda a autoridade no céu e da terra, é Ele que prometeu. Ninguém menos do que eu mesmo estarei com vocês. Nunca o deixarei, nem me esquecerei de você, em outras palavras. E finalizando, há uma expressão bíblica, Deus está ali. Eu quero relacionar com essa promessa de Deus. Em algumas partes da Bíblia nós achamos essa expressão, Deus está ali. Uma delas é em Ezequiel, profeta Ezequiel 48:35, falando sobre as portas da cidade, talvez uma referência a Jerusalém terrena, mas também a Jerusalém celestial, já que é um livro profético, tem muito a ver com Apocalipse também. Então, falando-se sobre as portas da cidade, 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Essa é a bênção. Qual é a bênção de Jerusalém? É porque Deus está ali. Mesmo a Jerusalém terrena, Deus realizou tantas coisas com o povo de Israel. Deus habitou no meio do seu povo. Jerusalém celestial, qual é a maior bênção do céu? É que Deus estará ali. Nós vemos através desses versículos o desejo de Deus em estar com seu povo. Desde Adão e Eva, todos os dias o Senhor estava com eles.
no tabernáculo, no templo. Deus habitou no meio de Israel, tabernaculou com o seu povo. O Espírito Santo habita na igreja, habita em cada um de nós. Êxodo 40, 38, nos mostra que de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite fogo nela, à vista de toda a casa de Israel. Havia fogo nela à noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Quer dizer, Deus sempre se mostra como Deus que está ali, guiando Israel no deserto, em toda a sua peregrinação, em toda a sua jornada. A nuvem, a coluna de fogo. Deus é um Deus que faz questão de estar junto com o seu povo. Jesus, no seu nascimento, foi chamado de Emanuel, Deus conosco. E isso se dará por toda a eternidade. E o último versículo, Apocalipse 21, verso 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a nossa esperança, o tabernáculo de Deus com os homens, para sempre, por toda a eternidade. Deus habitará com eles, enxugará toda lágrima, a morte já não existirá, nem luto haverá, nem pranto, nem dor, e o Senhor estará ali, Deus estará ali. Eis que estou convosco, disse ele para a igreja, todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos, irmãos. Senhor Deus, essa promessa é para nós. O Senhor está conosco, aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e terra, sobre anjos, sobre demônios, sobre autoridades terrenas, sobre a própria criação, os animais, todo ser humano haverá de se dobrar diante de Ti. E o Senhor nos deu uma ordem de evangelização, discipulado, de ensino. Ajuda-nos a cumprir, Senhor. Ajuda essa igreja aqui a cumprir. Ajuda cada um dos membros a também cumprirem. Ajuda-nos a todos os dias nos levantarmos com essa consciência de que somos igreja, somos embaixadores de Cristo, onde quer que estejamos. Ajuda-nos a sermos santos, o Senhor deseja que sejamos santos. Santifica cada um de nós, santifica a igreja. E te agradecemos por tua promessa, que nós vivenciamos isso, que a igreja perseguida também se lembre disso. O Senhor está com ela todos os dias. Dias bons, dias maus, todas as circunstâncias, o Senhor está com a sua igreja, porque o Senhor ama o seu povo, o Senhor está presente conosco. Em nome de Jesus te agradecemos, nos prepara para a Santa Ceia. Amém.